Jeremias. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, ninguém apostava no Márcio. Quando eu digo ninguém, eu tô dizendo que nem a família dele. O Márcio, vagabundo. O Márcio não dá pra nada não. Essa coisa de querer ser jogador de futebol é loucura da cabeça desse menino. Esse menino merece uma surra. Ô Jeremias, isso ele não ouvia dos amigos não. Isso o Márcio ouvia dentro de casa. E essas palavras vinham muitas vezes da sua mãe, muitas vezes essas palavras vinham do seu pai, dos seus irmãos. O Márcio é isso, o Márcio é aquilo. Poxa vida, não tem valor nenhum. Um menino que sonhava ser jogador de futebol. Dia desses até vi uma notícia de um menino no Rio de Janeiro que voltava de um treino. Eu acho que era o time do Vasco ou coisa do tipo. E fora alvejado pela polícia que o confundiu como traficante. Mas a realidade do nosso país é dura, sabe? O pobre, aquele que não tem muita chance e muitas oportunidades na vida, ou ele vai querer ser um cantor ou jogador de futebol. E quem é que não sonha ser um Neymar nessa vida? Quem é que não sonha em ser um jogador famoso? Desses que a gente vê na TV, andando de carrão, sempre com uma mulher muito bonita, tiracolo, morando numa mansão dessas de novela. O Márcio era só esse garoto. Mas a família não botava fé. Então, quando eu conheço um Márcio já de 15 para 16 anos com uma baixa autoestima. Mas eu não. Quando eu vi o Márcio, e nós nos encontramos muito por acaso, porque na realidade eu fui acompanhar uma amiga minha que tinha um namoradinho que treinava nesse mesmo clube onde o Márcio treinava. Aí um dia eu fui assistir o treino, fui ver o treino, e quando eu vi o Márcio, eu logo me apaixonei. O Márcio não é bonito. Se eu te falar assim, o Márcio é lindo, pra mim é, né? Sempre será maravilhoso, mas não é um cara assim, lindo, um Reinaldo Giannichini, não é. Mas pensa num homem carismático. Naquela época ainda um garoto. Pensa num rapazinho, num garoto carismático. Eu fiquei apaixonado. Fiquei tão apaixonada que logo pedi para que o namoradinho da minha amiga nos apresentasse. E assim ela o fez e ele o fez. E naquele mesmo dia conversamos muito. E tínhamos muitas coisas em comum, entre as quais as dificuldades com as famílias, eu do meu lado com a minha. Porque se o Márcio do lado de lá não tinha o apoio do pai e da mãe, do lado de cá Maria, também não tinha o apoio dos meus pais, muito menos dos meus irmãos. Maria não vai dar em nada, hein? Maria só quer saber de namorar, Maria só quer saber de rua. Mãe, a Maria não quer ajudar nem a lavar a louça, mãe. Você acha que essa menina vai dar pra alguma coisa? Não se mete, menina, comigo. Era assim lá em casa. Então eu desabafava de um lado falando dos males da minha família. E o Márcio falava das dificuldades que enfrentava com a família dele. Isso nos uniu e muito. Porque quando você vem de um lugar, quando você nasce num berço muito pobre, a tua realidade é bem diferente. Jeremias, eu fui saber o que era andar de carro, eu já tinha mais de 12, 13 anos. Eu não sei, por exemplo, andar de bicicleta, porque eu nunca tive. Por exemplo, eu nunca pude frequentar um clube, uma piscina olímpica. Eu também não sei nadar, porque eu nunca tive acesso a isso.
E aí eu conheço o Márcio e eu acho que tudo isso apressou o nosso relacionamento. Olha, por favor, eu não estou usando isso como justificativa, não. Mas quando eu engravidei por pura desinformação. Não que eu não soubesse o que estava fazendo, mas eu não tinha quem me aconselhasse. Eu não tinha quem me ajudasse. Quem chegasse em mim e dissesse, olha, isso não é certo, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que se comportar dessa maneira. Eu não tinha, da minha família, eu tinha os tapas que eu recebia quase que semanalmente. Então, quando eu engravidei, se eu era tida como a ovelha negra da família, aí então fiquei taxada de vez. Meu pai nos obrigou ao casamento. E eu me casei, menina de tudo. Eu contava 16 anos. O Márcio nem maior de idade era, a época era outra. Mas mesmo assim, ele foi muito homem para nos assumir. Mesmo trabalhando como servente de pedreiro e ganhando talvez menos do que um salário mínimo. E com muito sacrifício montamos a nossa casinha e fomos à luta. De um lado eu como empregada doméstica e ele como servente de pedreiro. Então você imagina daí a nossa renda e as dificuldades que enfrentaríamos dali em diante. Até que nasceu o nosso, ou melhor, a nossa primeira filha. A Márcia, nome que eu escolhi em homenagem ao pai, ao Márcio. E eu era grande incentivadora. Porque mesmo trabalhando como servente de pedreiro, sabendo de suas obrigações como pai, ele ainda sonhava em ser um grande jogador de futebol. E por que não? Vai lá, vai treinar. Eu cuidava da alimentação dele, eu pegava no pé dele, ele levantava logo cedo, ia treinar. E ele, graças a Deus, arrumou alguém que o ajudou para conciliar as duas coisas. O ser o jogador de futebol com o servente de pedreiro. É bem oposto, né? Mas Jeremias, como se não bastasse, a Márcia nasce e quando ela completa 6 meses, eu descubro estar grávida de novo. Meu Deus do céu, não é possível. Mas amor, você... Ô Márcio, se eu me preveni ou deixei de me prevenir, agora já foi, tô grávida. E você sabe meu pensamento sobre gravidez, eu não vou interrompê-la e nós vamos ter mais um filho. Se Deus mandou, vamos aceitar. Só que dessa vez não era mais um filho, não. Nossa, eu ainda não tinha 18 anos. A Márcia ainda mal tinha saído da fase de cólicas. E eu grávida de novo. Só que agora eram 2. Se da primeira vez eu engravidei e tive a Márcia, agora nasceram 2 meninos. 2 meninos. Gêmeos. Eu estava grávida de gêmeos. Eu tinha dificuldade para criar Márcia. E se dificuldade para criar Márcia já era grande, imagina agora gêmeos, mais 2. E eu comi o pão que o diabo amassou. Jeremias, não é fácil para uma pessoa como eu, limitada, para uma pessoa como meu marido, na época também limitado, inclusive financeiramente, porque as famílias não queriam ajudar, não. As famílias não estavam nem aí. Minha mãe jogava na minha cara todo dia. Quem mandou embuchar? Se vira agora. Segura porque o filho é teu. Eu ouvia coisas do tipo. Muitas vezes eu deixei de comer para ter dinheiro para comprar leite para os meus filhos. Isso é muito dolorido de dizer. Porque todo mundo fala assim, sabe, Jeremias, eu vou ajudar. Mas na hora do vamos ver, na hora da ajuda, na hora que você precisa do dinheiro, na hora que você precisa de um pacote de fraldas, na hora que você precisa de uma lata de leite, pouquíssimos são aqueles que nos socorrem. E eu travei essa batalha. Eu também não podia me ausentar muito. Quer dizer, eu não podia trabalhar, porque ou eu iria trabalhar, ou iria cuidar dos meus filhos. De vez em quando vinha um ou outro para me ajudar. Mas nem sempre eu tinha esse apoio, essa ajuda. Então o Márcio chega para mim e diz assim, amor,
faz o seguinte: priorize os nossos filhos, cuide dos nossos filhos, cuide dos nossos filhos. Não precisa trabalhar, eu vou dobrar o turno. Sabe, eu estou no emprego, eu vou arrumar mais um, porque arrumando mais um emprego, sabe, eu dou conta, com muito sacrifício. Meu patrão, inclusive, falou que vai nos ajudar. Meu patrão, inclusive, disse que vai dar um jeito. Vamos em frente. Não, mas e os teus treinos? E o futebol? Como é que faz? Precisa cuidar disso. Como é que nós vamos fazer? Tem o jogo, tem o treino, você não pode se ausentar. Não, esquece. Isso é sonho, Maria. Isso é sonho. Vamos acordar para a realidade. Não, mas você tem aquele teste ainda em São Paulo, na Portuguesa. Você esqueceu? Você precisa estar preparado. É sonho, mas o sonho pode virar realidade. Jeremias teve um momento que nem o Márcio acreditava no sonho dele. Mas eu acreditava por ele. Eu sabia que ia dar certo. Algo dentro de mim dizia, não desista. Algo dentro de mim dizia, continue. E eu não deixava não, embora o desânimo de vez em quando batesse, até em mim inclusive. Foi aí que a minha história toda muda num piscar de olhos. Na época, nós morávamos em Campinas e ele teria que fazer um teste para Portuguesa, aqui em São Paulo. E eu estava botando a maior fé nesse teste. Tanto foi que a essa altura do campeonato, mesmo já tendo 3 filhos, o Márcio vem fazer o teste, trabalhando como servente de pedreiro, e à noite fazia um bico numa pizzaria próximo da minha casa. Quer dizer, uma pizzaria, Jeremias, um barzinho que vendia pizza, e ele fazia entrega de pizza, mas não era de moto não, porque moto nós não tínhamos. Ele fazia entrega de bicicleta mesmo. Então ali, pelo menos as casas da região, ele conseguia defender mais um dinheirinho entregando pizza de bicicleta. Pediu a folga, porque o teste seria numa sexta-feira. Ele vem para esse teste de ônibus, faz esse teste na Portuguesa e passa pelo teste. Quando o tal treinador do time da Portuguesa viu o Márcio jogar bola, e ele de fato jogava muita bola, ele se apaixonou pelo jeito do Márcio. Um jeito envolvente, carismático, aquilo que eu te disse no início. Sabe uma pessoa que cai na graça facinho, facinho? Onde chega, contagia a todos. Pois bem, o técnico gostou tanto que disse a ele, olha, vem para São Paulo. Mas olha, eu não posso, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho que sustentar. Não, venha. Quanto é que você ganha lá em Campinas? E aí suponhamos, que ele tenha dito, era um outro dinheiro, mas suponhamos que ele tivesse dito 2.000. Não tem problema, eu dou esses 2.000, mas venha para São Paulo e você vai só jogar futebol. Não era possível, parecia um sonho. Então o meu marido havia conseguido aquilo que tanto sonhou, viver daquilo que tanto amava. Deixaria de ser entregador de pizza, deixaria de ser assistente de pedreiro, deixaria de ser servente de pedreiro e seria jogador de futebol profissional. Ganharia só para isso. Então ele chega em casa realizado, feliz e contente. Vibramos muito. Teve até churrasco naquele final de semana. A família mal acreditava. Não é que o tal do Márcio, o menino vagabundo que não queria nada com nada nessa vida, era um baita de um pai
E agora ia jogar na Portuguesa, e seria um jogador profissional, ia ganhar para isso. Agora eu quero ver. Vão dizer alguma coisa agora, vão dizer o quê? Qual era o combinado? O combinado era o Márcio viria para São Paulo. Iria morar no alojamento. Eu, com os 3 filhos, continuaria em Campinas. Eu não poderia sair da proteção da minha casa. Embora pequenininha, eu não poderia sair daquele ambiente. Ali eu estava mais segura. Conhecia a vizinhança, família por perto, e o dinheiro não faltaria. Por quê? Porque o Márcio ganharia o equivalente àquilo que ele estava ganhando lá em Campinas. Então, quando ele ganhasse mais força como jogador de futebol, ele então nos buscaria. Ele viria toda sexta-feira para Campinas e no domingo à noite ia embora, quando não tivesse jogo, ou nos dias de folga. Na segunda, ficava até terça-noite, pedia uma folga aqui, outra ali, e assim a coisa foi acontecendo. E eu incentivando muito. Eu fui a maior incentivadora dele. Eu fui a grande incentivadora dele. Tanto foi que o Márcio deu certo como jogador de futebol. E dando certo como jogador de futebol, Jeremias, do dia para a noite, ele já não era mais o assalariado com R$2.000 mensais. Dando certo no futebol, um outro time o viu e a partir de agora, eu revelo a você, Márcio é um codinome. Não é um nome verdadeiro deste que fora um grande jogador de futebol. E que continua sendo aclamado pela torcida de um país inteiro. Eu não posso revelar o nome dele. Confiei esta carta ao teu programa e agora eu digo por quê. Porque a maior decepção da minha vida veio 6 meses depois que ele estava em São Paulo sozinho. E sozinho, numa dessas noites e noitadas onde os boleiros saem para se divertir, ele conheceu uma mulher. Loira, alta, bonita. Agora ele tinha condições de comprar um carro, né? E durante 2 anos e meio, eu achando que estava abafando, que ele estava retardando a minha vinda para São Paulo porque pensava na segurança dos filhos, era desculpa dele. E ele morando com a amante aqui em São Paulo. Eu descobri tudo porque a própria, cansada de ser a outra, um dia me procurou com fotos, áudios e tudo mais da forma como poderia provar. Eles moravam num luxuoso apartamento na zona oeste de São Paulo. Foi o que eu recebi por tudo aquilo que fiz e por tudo aquilo que me dediquei e por ter acreditado no menino. Que talvez o seu pai e sua mãe tivessem razão quando olhavam para ele porque conheciam o seu caráter. Dizem que a pessoa muda com o poder. Não. O poder e o dinheiro apenas revelam quem de fato a pessoa é. Ele hoje é um jogador muito conhecido. Não posso dizer o seu nome. Ele paga a pensão dos filhos. Sim, eu vivo melhor. Mas essa é a minha história, meu amigo. Eu não sei. De alguma maneira eu acho que ele vai ficar sabendo que... Ele vai ficar sabendo que eu contei tudo. E decidi contar para o Brasil, através do seu programa ou pelo teu canal no YouTube. E para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente as mulheres, muito cuidado
confiança demais, às vezes acaba com a gente. Que história, não? Que desabafo. Maria, que também está usando um pseudônimo. Espero, de alguma forma, ter contado a história como você queria. E tenho certeza que Deus há de retribuir a você, porque a Bíblia é muito sábia quando diz: tudo aquilo que a gente semear, nós vamos colher. E não tenha dúvidas de que o teu ex-marido vai colher aquilo que plantou. Obrigado. No programa Jeremias Neto, mais uma história, mais uma carta. Jeremias Neto, ele é